Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre água, qual a importância, o que o excesso e a falta dela faz. Olá, eu sou o Sérgio e eu crio conteúdo sobre o cultivo de hortaliças em casa. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a água. Todo mundo sabe da importância que a água tem, todo mundo sabe dos processos que a água desencadeia no cultivo de hortaliças, seja em vaso, seja em vasos alternativos, seja em canteiros. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre alguns pontos bem específicos da importância da água que muitas pessoas não conhecem. E como eu sempre digo, eu vou trazer um conteúdo que eu conheço, que é muito chato para algumas pessoas, mas eu vou trazer de uma forma mastigada, um pouco melhor da absorção de vocês. E vou falar também sobre dois assuntos muito importantes, que é o excesso da água e a falta de água para as plantas. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito no cultivo de vocês aí na sua casa. Falando um pouco agora, pessoal, sobre a importância da água. Bom, a água todo mundo sabe que ela é de grande importância na vida de qualquer ser vivo, tanto animal quanto vegetal. E eu vou falar para vocês qual é a relação, que a utilização da água, qual a maior característica que a água tem para os seres vivos vegetais, as plantas. As plantas que você tem na sua casa, que você cultiva ela em canteiro, que você cultiva nos seus vasos, que eu ensino aqui nos vídeos e estou sempre aqui trazendo conteúdo falando sobre a utilização da água. E vou falar para vocês alguns pontos muito importantes. E o primeiro que eu quero pontuar para vocês, que é que a água ela é um fator limitante, não o principal, mas ela é um dos fatores limitantes para o desenvolvimento das plantas. Pô, Sérgio, por quê? Qual é a importância da água no desenvolvimento da planta? A água, o maior fator principal dela é que ela carrega os nutrientes. E os nutrientes, eles são peça importante no desenvolvimento das plantas. Cada planta precisa de todos os nutrientes bem postos nessa água para que eles sejam absorvidos. Então, a irrigação faz com que esses nutrientes eles cheguem na planta mais fácil. Então, a importância de você sempre irrigar e você irrigar o vaso todo. Você irrigar o seu canteiro inteiro. Que, independentemente de você ter o nutriente adubado em qualquer parte do seu canteiro, você irrigando, você faz com que essa água, essa solução, que é a mistura de água mais nutriente, essa solução seja rica e esteja disponível para a planta. Essa solução estando disponível para a planta ela absorve da maneira mais fácil que ela conseguir. Então, sempre irrigue, mantenha essa planta irrigada, o seu canteiro, o seu vaso, sempre na quantidade ideal para que você consiga manter essa planta bem nutrida. A água é sinônimo de uma planta bem nutrida. Então, mantenha a irrigação frequente, nos momentos certos, como eu sempre falo, nos períodos que você consegue. Tenta irrigar 1-2 vezes é o ideal do seu dia. Se estiver muito seco, uma terceira, mas sempre controlando muito bem para que as irrigações sejam bem espaçadas e não afete a planta. Outro ponto muito importante na água. Qual é a importância que a água traz? Os micro-organismos. Pô, Sérgio, o que é os micro-organismos? Os micro-organismos, eles são responsáveis da interação do solo com a planta, o solo com a raiz. Pô, Sérgio, ainda não estou entendendo qual que é a importância e o que a água tem a ver com isso. Bom, a água ela é fator limitante para a vida, não só para a planta, nem para nós seres humanos, mas para a vida. E os micro-organismos presentes no solo precisam de água, precisam dessa umidade, para que eles também absorvam e eles completem o seu ciclo. E existem milhares de micro-organismos no solo que são benéficos para a planta, que pegam esses alimentos que ali estão dispostos, como adubos orgânicos, folha, resto de folha, e eles consomem transformando em nutrientes. Então,
Essa é a maior importância dos micro-organismos. Essa transformação da matéria orgânica, essa transformação de matéria orgânica em nutriente e nutriente disponível para a planta. Como eu falei antes, a água faz com que os nutrientes estejam numa solução, isso disponível para a planta, assim sendo um fator limitante para o desenvolvimento da planta. Então, quando eu irrigo e eu garanto que o meu canteiro, o meu vaso, né, o meu vaso alternativo, seja ele garrafa PET, jornal, etc., qualquer um que você utiliza, a água faz com que esses micro-organismos que são benéficos, eles garantem essa transformação, eles garantem uma vida saudável do seu solo e garantem que a planta seja saudável. Garantem que a planta complete seu ciclo, que é o objetivo final de todo mundo. Garantir com que essas plantas cheguem no final, entregando para a gente suas folhas, seus frutos, suas raízes, seus tubérculos. Então, principalmente para as plantas que são tubérculos, as raízes, a cenoura, a beterraba, a cebola, a mandioca, a batata. São plantas que ficam embaixo do solo. E a nutrição com minerais, com adubos, não é só o necessário. Eu preciso desses micro-organismos benéficos estejam ali no solo de forma bem espalhada. Eu preciso que eles estejam em todo o meu solo, não só em volta da planta. Eu preciso que eles estejam na raiz, porque essas plantas são extremamente ligadas à raiz, a absorção de nutrientes, são ligadas aos micro-organismos. Tudo que fica abaixo do solo é sempre muito importante, estar numa interação muito boa. E a água é o fator limitante para tudo isso. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre um assunto também muito importante, que muitas pessoas não sabem o quão importante é conhecer sobre o excesso de água nas plantas. Bom, todo mundo acha que a falta de água é o maior problema. Todo mundo acha que deixar de irrigar é o maior problema, mas não. Irrigar demais também é sim um fator limitante para que as plantas saiam mal. O que acontece quando eu coloco água em excesso? Eu travo a planta, a minha planta ela não cresce. Pô, Sérgio, eu tenho uma planta aqui que ela não cresce, ela não vai, eu estou irrigando. Talvez esse seja o seu problema. Talvez é isso que você está fazendo até demais, em excesso. O ideal, como eu sempre falo nos meus vídeos, é você irrigar em 2, estourando 3 horários do dia, em dias quentes. Mas o ideal é 2, de manhã e antes de anoitecer. Que eu garanto períodos de água durante muito tempo. E o excesso, a hora que eu começo a irrigar, 3, 4, 5, cheguei lá, tá seco o solo, a superfície do solo tá seca, irriga. Isso aí você está acabando com a planta. Você está matando ela aos poucos. Por quê? O excesso faz com que a planta não cresça. As raízes não cresçam. Porque a raiz está tendo água direto ali, na boca dela. Então por que ela vai crescer? Então, ela está sempre ali, pequena. E outra coisa muito importante. O excesso de água faz com que os nutrientes que eram para estar disponíveis nessa solução, eles sejam lavados do solo. Eles vão para camadas profundas, assim ficando indisponíveis para a planta absorver. Então, ao longo do tempo, a sua planta que está pequena e está de certa forma bonita, ela vai começar a sentir falta dos nutrientes. Então, é aí que você tem que se atentar de que você está irrigando muito a sua planta, você deve cortar a sua irrigação, você deve irrigar menos, deixar essa planta emitir raiz, e lembrando que a parte que está embaixo do solo, ela é proporcional à parte que está em cima do solo. Tá bom? Então, se sua planta está pequena para cima do solo, quer dizer que sua raiz também pode estar pequena. E que alguma coisa está impedindo ela de crescer. E pode ser sim o excesso de água. Então tome muito cuidado com altas irrigações. Irrigações
muito encharcadas. Muitas irrigações ao longo do seu dia. Tome cuidado, principalmente, com utilizar o método que você irriga. Sérgio, estou utilizando o meu regador e está caindo muito. O que eu faço? Talvez esse é o problema. O ideal é que você tente irrigar o menos possível, o mais rápido possível. Então você não ficar muito com o seu irrigador em cima da planta. Tente outro sistema de irrigação, uma mangueira, onde você consegue reduzir esse jato de água, ou até mesmo algumas bailarinas que irrigam, né, pequenas hortas. Você tem que tentar se adequar. Então, vocês têm que também pensar no processo de irrigação. Qual é o melhor sistema? Então, pessoal, se atentem muito ao excesso de água. Quanto de água vocês estão colocando ao longo do dia. Tomem muito cuidado, que esse pode ser o problema da sua planta não crescer. Lembrando, excesso de água é fator limitante para o desenvolvimento da sua planta, das suas hortaliças e do seu jardim. Bom, além do excesso, outro fator limitante e muito importante sobre a água em relação às minhas hortaliças é a falta. O que a falta de água causa nas minhas hortaliças? Bom, não é estranho falar que a falta causa a morte. Porque, como eu expliquei, em todos os processos da planta é necessário a água. No solo, para absorção de nutrientes, para os micro-organismos. Então a água está presente em tudo. E a falta dela causa essa morte. Então, por isso que eu sempre reforço e volto a falar novamente que a irrigação ela tem que ser necessária. De 2 vezes por dia, até 3 se necessário e se estiver muito seco. Como eu identifico a falta de água na minha planta? Bom, é óbvio que a planta com falta ela vai ficar seca. Então, eu preciso chegar na planta e descobrir a falta dela antes mesmo dela estar seca. Porque quando a planta começa a secar, dificilmente ela vai conseguir voltar a retomar o seu processo natural de vida. Então eu preciso identificar no solo a falta de água. Se você chegar lá, se você esqueceu de irrigar, um dia sem irrigar, a água do seu recipiente vai começar a secar. Não totalmente. A sua planta ela ainda vai ter condições favoráveis de seguir a vida dela. Mas 2, 3 dias sem água, a falta vai começar a aparecer até mesmo no vaso, no seu recipiente, seja no canteiro. Então, o ideal é você sempre configurar no canteiro, no seu vaso, qualquer tipo de vaso que você tiver, aonde tem água, até onde essa água está. Então, você fazer um furo com a mão mesmo, com o dedo, e ver se está muito profundo essa água, é o ideal para você saber aonde que eu preciso irrigar. E também quantidade. Lembrando que, se você ficar 2 dias sem irrigar, 3 dias, não chega encharcando a planta. Isso também causa a morte dela, porque ela está acostumada sem água. Ela está morrendo, mas ela se acostumou. Então ela está com os processos dela ali bem lento. Aí você encharcando, você acaba causando um problema que a planta não consegue entender o porquê de tanta água. E isso vai gerar morte. Então, se você ficou sem irrigar, você causou a falta de água, irrigue de maneira normal, igual você fazia, 2 vezes por dia, sem precisar exceder também, né, para a planta não acabar sofrendo. Então, a falta de água, ela também causa, para alguns processos na planta, que dificilmente, se você voltar a irrigar muito, vai continuar normal. Então, sempre se atente no vaso, sempre se atente no seu canteiro. A hora que a planta começar a sentir. Uma coisa também muito importante que você pode fazer é que, se em algum momento faltou água, tire algumas folhas velhas, uma ou outra, para que a planta também tenha essa absorção de água mais lenta. Quanto mais folhas, mais a planta absorve. Então você tirar uma ou outra folha velha não vai influenciar muito, tá bom? Mas o ideal é que você nunca perca essa irrigação, seja algo diário, seja algo contínuo, 2 vezes ao dia, para que você mantenha essa constância e você continue irrigando a sua planta.
que ela pode morrer com a falta, tá bom? Então, eu acredito que nesse vídeo eu trouxe alguns pontos muito importantes sobre falta, sobre excesso, sobre a importância e também, principalmente, outros fatores que muitas pessoas não sabiam, que é os nutrientes disponíveis, os micro-organismos que ali estão no solo ou na sua mistura e está extremamente ligada à sua planta. Está extremamente ligado à necessidade de vida da sua planta. Então, saiba de alguns pontos, poucos pontos importantes sobre a água. Eu acredito que só nesse vídeo eu trouxe algumas coisas que vão mudar a sua percepção de cuidado com a sua planta, principalmente na sua constância de irrigação e na quantidade, que é dois fatores extremamente também importantes. Então, eu peço para vocês que nesse vídeo comentem, deixem dicas de próximos vídeos, curiosidades que vocês querem. Se ficou alguma dúvida, alguma resposta que eu acabei não trazendo, alguma dúvida que eu não respondi, então deixe nos comentários, comentem no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Entrem em contato, elas vão estar aqui do lado para vocês também entrarem em contato com a gente, poder responder. E por favor, eu peço que vocês assistam, confiram os outros vídeos, porque tem muitas dicas importantes em todos eles.